Escola de Frankfurt, Indústria Cultural. Gente, vamos começar a falar um pouco da filosofia do século XX, tá? Estamos no período da filosofia contemporânea, que pega o século XIX e XX. A aula passada nós falamos de Karl Marx, filósofo ali da metade do século XIX. E agora a gente vai falar um pouco de uma escola de filósofos que foi muito influente e que surgiu lá na Europa, na Alemanha e se espalhou pelo mundo a partir da década de 20 e 30 do século 20, né? 1920, 1930, tem grandes autores como Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Jürgen Habermas e muitos outros adeptos, tá? Essa escola de Frankfurt, ela se chama Escola de Frankfurt porque ela foi sediada na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Na Alemanha é o berço dessa instituição. E dentre muitos estudos que os autores dessa escola fizeram, o mais conhecido, talvez o mais estudado, seja o da indústria cultural, o conceito de indústria cultural, que é um conceito muito importante. Às vezes a gente fala, muitas vezes a gente fala indústria cultural e não sabe direito a origem dela, nem o significado dela. Mas é importante a gente dar uma olhada nisso e verificar como que esses autores aí no século, nas décadas de 20, 30, estavam pensando a cultura do período contemporâneo que se transforma radicalmente ali no século 20 com várias inovações tecnológicas, né? E a gente precisa entender esse contexto, tá? Esse contexto de aceleração da velocidade do ritmo de vida, da produção, da mecanização da produção cultural através da fotografia, através do cinema, imagens que são propagadas em grande escala, em grande velocidade, como nunca visto antes, tá, gente? O século XX, a era da reprodutibilidade técnica, ou seja, imagens que são produzidas em grande quantidade, em larga escala. Isso é veiculado pela publicidade, pelo cinema, pela televisão posteriormente, tá? Pela fotografia, e isso vai mudar muito a arte, vai mudar muito a arte e a percepção que a gente tem da obra de arte. Ela vai se vulgarizar, ela vai se massificar. E esse processo que esses caras vão querer analisar, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos dar uma rápida olhada no contexto de surgimento da Escola de Frankfurt, tá? Que é uma teoria interdisciplinar, né? Os teóricos, os autores da Escola de Frankfurt, eles podem ser sociólogos, eles podem ser historiadores, eles são filósofos. Não é um campo muito bem delimitado, ele é interdisciplinar. E ele tem muita influência do Marx, tá? Os autores gostavam muito do Marx, embora não sejam, eles vão desenvolver um pensamento próprio, tá? Um pensamento que tem uma inspiração marxista, mas não é fechado ali somente no pensamento desse autor. Eles vão desenvolver outras pesquisas e vão desenvolver outras abordagens sobre o mundo social, o mundo econômico, tá? Que não necessariamente se encaixaria no marxismo tradicional. E esse instituto, gente, ele foi criado lá em 23 por Karl Grünberg, né? E inicialmente ele tinha como proposta fazer um estudo do movimento operário alemão, né? Bem ali na linha do Marx mesmo. E posteriormente Max Horkheimer, que foi um grande autor, ele expande essa pesquisa aí dos operários para pensar de forma mais ampla a relação entre os problemas sociais, as questões sociais, inclusive a questão dos operários, né, das lutas dos operários e dos empregados contra os seus patrões, né, mas tentando compreender ela dentro de um processo maior da modernidade, que ele está visualizando lá na Alemanha, na Europa,
no ano de 1920, 1910, 1920 a 1930. E o Horkheimer e também o Adorno, Theodor Adorno, né, que muitas vezes escreveram juntos, eles viveram exatamente no contexto da Alemanha de ascensão do nazismo, né? E muitos membros da escola de Frankfurt eram judeus. Então, o Instituto ele foi perseguido, desde que Hitler ascendeu ao poder, o Instituto foi perseguido. E aí ele teve que se mudar da Alemanha para a Suíça, né, na cidade de Genebra, e lá em 1935 mudou-se novamente, dessa vez para os Estados Unidos, para a cidade de Nova York, né, afiliando-se à Universidade de Colômbia. Então, olha só, um grupo de pensadores, né, isso é comum em regimes autoritários como o nazismo, né, normalmente os intelectuais, professores, pensadores são perseguidos, né, porque desenvolvem ali um senso crítico, fazem uma crítica à sociedade e às estruturas de poder, né, as estruturas ideológicas ali de poder, né. Então eles vão lá para os Estados Unidos, né, e eles passam a produzir seus textos e a escola de Frankfurt começa a ficar famosa e reconhecida em várias universidades e no mundo europeu, no mundo dos Estados Unidos, e depois vai chegar aqui no Brasil, né, na Universidade de São Paulo, a Universidade do Rio de Janeiro, e outras universidades vão aderir a muitas dessas ideias defendidas por esses autores, né? Tem vários aí, ó. Os mais importantes são o Marx Horkheimer, né, que judeu, né, perseguido ali pelo regime alemão. A gente vai ter também, Horkheimer escreveu todas essas obras que vocês estão vendo aí no quadro, né? A gente vai ter também Theodor Adorno, que é muito conhecido, também de origem judaica. Ele escreveu várias obras no âmbito da cultura, da música, e ele escreveu obras como A Ideia de História Natural, Dialética do Esclarecimento, que é a mais conhecida dele, a Dialética do Esclarecimento. E a gente tem também Walter Benjamin, né, que é outro ator também de origem judaica, inspirado ali em marxistas como George Lukács, Bertolt Brecht, trabalhou muito com estudos da cultura também e escreveu alguns textos em parceria ali com Adorno, com Horkheimer também. E um dos livros mais famosos dele As Teses sobre o Conceito de História. O pessoal da história gosta muito do Walter Benjamin também, né? A obra de arte, na verdade, essa talvez seja a obra mais famosa dele. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, um texto de 1936. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada no conceito de indústria cultural agora, que é o conceito mais famoso. Importante vocês saberem um pouco sobre isso, mesmo para argumentar na redação de vocês, mesmo quando aparecer para vocês estarem familiarizados com o contexto. Tá? Então, ó, expressão indústria cultural, gente, ela foi criada ali pelo Horkheimer mesmo, né? Num ensaio chamado Arte e Cultura de Massa. E nesse ensaio, o Horkheimer estava preocupado ali com a maneira como a cultura na modernidade vinha sendo produzida. E ele percebeu que estava se estabelecendo uma indústria da cultura, ou seja, um grande número de empresas preocupadas não com o conteúdo da obra de arte em si, não preocupados com a questão da estética, da sensibilidade, com a questão do pensamento, com a questão da profundidade da obra. Eles estão mais preocupados em transformar as obras de arte em um produto fácil, um produto digerível e acessível à grande massa de pessoas que poderiam comprar essa obra de arte.
Então, as empresas elas estão pensando no lucro que elas poderiam obter com a propagação em massa, a massificação de obras de arte, tá? E que traria várias consequências, né, segundo Horkheimer. E ele escreve, junto com Adorno, depois, no livro Dialética do Esclarecimento, alguns capítulos sobre isso. Né? Uma coisa que é importante, antes da gente prosseguir aqui, gente, é que os autores da escola de Frankfurt, eles fazem uma crítica muito forte à razão de base iluminista. Vocês se lembram das aulas de iluminismo? Que os iluministas eles tinham muito aquela ideia de progresso do homem através da razão superar o misticismo, superar a superstição, superar o pensamento religioso e através da razão, do raciocínio, da investigação científica, o homem conseguiria desenvolver um progresso muito forte, caminhar para frente. Ele, conhecendo a natureza através da ciência e da razão, ele poderia melhorar o seu bem-estar e isso levaria o homem ao progresso. Então essa era uma ideia muito clara para os iluministas, mas os autores da Escola de Frankfurt vão colocar em xeque isso. Eles vão falar, esse projeto iluminista da razão levar ao progresso humano, ele não deu muito certo, porque na verdade o século XX, o século XIX e o século XX conheceu várias guerras e conheceu várias desigualdades, vários homens explorando os uns aos outros, né? Então eles falavam assim, a Revolução Francesa, ela defendeu todas essas bandeiras aí da razão iluminista e tal, mas de certa forma ela guilhotinou um monte de pessoas, né? A Revolução Industrial, que é fruto do desenvolvimento da técnica humana, da engenharia, da física, da química, etc., ela levou, na verdade, não ao bem-estar da humanidade em geral, mas ela levou à exploração do trabalho, porque os operários, as crianças, as mulheres pobres trabalhavam 16 horas por dia e recebiam um salário ridículo que não poderiam comprar nada nem garantir seu bem-estar, ou seja, viviam para trabalhar. Nasceu e vai morrer trabalhando, né? E isso não é vida, segundo esses autores, né? E aí, por fim, tem a Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918, terminou a guerra. Os teóricos lá da Escola de Frankfurt estão falando, aí, a razão iluminista, a Revolução Industrial, tudo isso, toda essa ideia de progresso humano, na verdade, ela é irônica, porque ela leva mais à destruição do que ao progresso. A mesma inteligência que cria vacina, que cria melhoras na alimentação, que melhora, que cria ferrovias, que cria barcos a vapor, que cria é a mesma razão que cria tanques de guerra, é a mesma razão que cria armas de destruição em massa, que cria bomba H, que cria tanques e aviões bombardeiros, né? Então, de certa forma, há um pessimismo depois da Primeira Guerra Mundial que está emprenhado, né? Está embreado nessa escola de Frankfurt aí. E eles falavam o seguinte, o Horkheimer e o Adorno, né, voltando aqui ao nosso tema da cultura, né, estavam falando, a cultura, a arte, que deveria ter um papel de libertação do homem, deveria ter um papel de provocar um senso crítico do homem, deveria ter o papel de estimular a reflexão, tocar o espírito, tocar a alma das pessoas, sensibilizá-las. A arte está condenada a se tornar um produto vazio, totalmente esvaziado. E ao invés de trazer a liberdade, a cultura, a arte, ela pode provocar, na verdade, o aprisionamento do homem, pode esvaziar ainda mais o homem e mantê-lo, né, e transformá-lo cada vez mais em um robô, né, uma máquina, igual àquela que eles operam lá na fábrica. Então, a indústria cultural
ela está preocupada em pensar a massificação da cultura e o seu esvaziamento, né? E os autores da Escola de Frankfurt vão mapear uma série de instituições responsáveis por fazer isso, né? Que seriam as editoras, as gravadoras, as agências de publicidade, os provedores de conteúdo para o web, né? Na verdade, esse é um tópico mais contemporâneo, né? Mais que os autores inspirados na Escola de Frankfurt fazem hoje em dia, né? E a gente pensando os tempos atuais da nossa indústria cultural, todo esse aparato, todo esse conjunto de instituições está presente, né? E produzindo obras de arte e cultura em massa. E aí esses autores vão dizer o seguinte, ó, na indústria cultural é o lucro que orienta a produção e o espaço da criação individual do artista, ela é eliminada em virtude da lógica e da produção coletiva. Ou seja, o lucro vem antes da criação, né? E quando você está produzindo arte, produzindo cultura dentro dessa lógica, a sua criatividade fica muito limitada. A sua criatividade ela fica conformada apenas pela recompensa do lucro e você deixa de ter uma preocupação mais nobre, uma preocupação mais com a arte em si, né? E aí a imaginação, o ato criador, eles ficam muito limitados e o homem vai ficando esvaziado internamente. E dentro da música, né, esses autores eles trabalham bastante com música, né, especialmente o Adorno, e eles falam o seguinte, ó, um cantor ele só é valorizado enquanto ele gera lucro, né? E para um cantor gerar lucro, não só ele tem que cantar, mas ele principalmente tem que ter uma imagem, né? Então, se você cantar muito, mas não tem a imagem, não tem o tipo físico, não usa as roupas, não tem o comportamento que vem no pacote da indústria cultural, você não tem muita utilidade. E à medida que você envelhece, então, você vai ficando cada vez mais esquecido. Então, essa ideia de que as pessoas, os artistas, elas também são objetos a serem vendidos dentro de um pacote como um todo. E aí o público vai cansando e vai querendo sempre novidades, e a indústria cultural vai oferecendo novidades, vai trazendo novos talentos, novos jovens, com a mesma fórmula de sempre. Né? Nunca trazendo nenhuma mensagem importante, nunca trazendo nenhuma provocação, nunca tocando o espírito, mas reproduzindo fórmulas que vão se esgotando e vão se repetindo e a gente vai consumindo esse vazio. Né? Na lógica da indústria, a arte é uma mercadoria de circulação rápida. E o público que a consome mal sequer tem tempo, né, de se cansar de uma, já está com outra ali. Então aquela coisa, tem um cantor hoje, outro cantor amanhã, eu sigo essa banda hoje, amanhã eu sigo outra, esqueço daquele, parto para outra, vou consumindo conforme a própria indústria cultural vai me impondo. E o Horkheimer, o Adorno, o Benjamin, eles diziam o seguinte: antes da indústria cultural, havia uma separação clara entre, de um lado, uma cultura que é letrada, uma cultura que é alta, uma cultura que é clássica e intelectualmente formulada, intelectualmente bem criada, bem preparada, né, ligada ali às universidades, Academia das Letras e Belas Artes, a alta cultura, digamos assim. E, por outro lado, sempre teve também a cultura popular, das festas, das lendas, do povão, das narrativas, dos mitos, né, das interpretações simbólicas e das pessoas simples, das pessoas comuns. Essa é a cultura popular. Sempre houve essa diferenciação e no caso da indústria cultural,
ela vai trazer uma novidade, porque ela vai conseguir, segundo a escola de Frankfurt, fundir, ou seja, mesclar a alta cultura com a cultura popular, transformando-as em um produto pasteurizado, um produto único, um produto que não é que ela esvazia o conteúdo profundo das belas artes, né? E descontextualiza também a cultura popular. Então ela pasteuriza, ela cria ela mistura elementos das duas e faz um pacote pronto para você consumir. Estabelece um preço, estabelece uma quantidade e as pessoas passam a consumir elas, né? Então, a indústria cultural, ao fazer isso, ao misturar essas duas coisas e transformá-las num produto pasteurizado, ela vai criando um distanciamento entre cada vez maior, né, entre a obra de arte, a criação, né, o espírito de criatividade, o processo da composição verdadeiro e profundo, tá? Vai criando uma separação do homem, dos artistas, com essa manifestação aí do espírito cada vez maior, né? Então ele vai ficando cada vez mais acomodado, os homens vão ficando cada vez mais acomodados ao consumirem essas fórmulas prontas, né? Provocações ali da escola de Frankfurt dizendo o seguinte: ó, vocês estão consumindo fórmulas, padrões, repetições, não tem nada de novo, não dizem nada, né? E esses autores eles vão começar a ver também que muito da alta cultura vai ser adaptada para o povão, né? E o povão vai passar a consumir nem a profundidade das obras da alta cultura, né? E ao mesmo tempo vão ficar descontextualizados das suas próprias origens. Então, por exemplo, é o caso de muitas adaptações de livros para cinema, por exemplo, né? De poemas, de peças teatrais que carregam originalmente, né? Quando você vai ler o original, que carregam toda uma dificuldade, que carregam toda uma profundidade, que carregam toda uma provocação, que carregam toda uma coisa crítica, que é uma coisa pesada, dramática, né, que muitas vezes incomoda as pessoas, né? Ai, que coisa chata aquilo, ai, não quero, é muito difícil, né? A indústria cultural ela facilita para todos nós. Ela tira as partes que incomodam, as partes que são aprofundadas, que mexem com o nosso espírito, e elas transformam num produto ali facinho para você se divertir, né? Então esse é o grande truque, né? Por exemplo, de adaptações de grandes obras, grandes poemas para o cinema, por exemplo, né? Ou para as novelas, peças teatrais que carregam ali críticas pesadas às autoridades, né? Aos homens, que provoca uma reflexão profunda sobre a nossa existência. Tudo isso é tirado ali, ó, descontextualiza, tira ali, apara, recorta. Vamos pegar só a parte do romance e a parte do casal ali se beijando. E vamos fazer ali uma obra, uma novelinha, né? Então é mais ou menos esse o truque da coisa. E aí você vai se acostumando a ver só coisas fáceis, coisas palatáveis. Você vai, na verdade, você tem um divertimento que é superficial, um divertimento que é fútil ali, que você pagou caro para isso, mas ele não te enriquece, ele não te traz nada de profundo, né? Então esses autores estão dizendo isso, ó. Muitos, por exemplo, aqui a gente tem um quadrinho para vocês terem uma ideia de como as imagens na indústria cultural são padronizadas e como que elas vão retirando aquela áurea da obra original. Então a gente tem aí, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. A Mona Lisa, que era uma obra da alta vanguarda, das belas artes, hoje em dia ela é um ícone da cultura
pop, né? Ela é meme de rede social. E aí você pode colocar a cara do Michael Jackson aqui, fazer uma camiseta, pode colocar ela num jogo de videogame, pode colocar ela num episódio do South Park, num episódio dos Simpsons, aqui um quadro do Tarantino, né? Do filme, né? Do Tarantino ali, Pulp Fiction. Aqui o Jane Simons do Kiss, né? Você pode fazer, transformar a imagem dela, difundir em larga escala. Todo mundo sabe que todo mundo já conhece essa imagem, né? De certa forma, é mais ou menos isso que acontece com a indústria cultural. Ela vulgariza, ela padroniza, vulgariza e ela retira a áurea, retira a essência da obra original e transforma num produto de compra e venda fácil e divertido. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que todos estejam bem. E essa foi a indústria cultural. Tenha uma olhada aí nesse conceito muito importante para vocês aperfeiçoarem aí a sua redação, o seu olhar sobre o mundo. Ok? Um abraço.